de todo jeito, tô na área para falar, então deixa eu chegar. Marco Jeves. Beleza, vamos lá então, né? Tem mais delongas aí, um abraço para todo mundo que acompanha o nosso cafezinho com Jeves. Daqui a pouco eu dou uma passada calorosa pelo chat. Queria pedir para você não deixar de dar o like nos dois canais, dá aqui o like no canal Bica Galo e também no nosso canal do Jeves, tá bom? Dá uma moral pra gente aí e bora falar de Galo. Hoje o café vai ser um pouquinho mais curto porque eu tenho um compromisso aqui logo em seguida, inadiável, importante, depois eu falo para vocês. Bom, um bom dia geral aqui pra galera. Minha mãe já chegou cedo aí, já mandando aquele salve para todo mundo. Tamo junto, mãe. Obrigado pela audiência, obrigado pela moral de sempre aí. Quem quiser deixar o Live Pix, tá disponível aí para você também, tá? Então você pode mandar o Live Pix aí, escaneando esse QR Code que aparece lá no alto ali para você. Ou você pode mandar um superchat direto aí no nosso canal do Jeves. Inclusive, para quem tá no canal do Jeves aí, e quer ser membro do canal, testa para mim se vocês conseguem, se aparece para vocês o Seja Membro aí, já vira membro aí, já criei já algumas categorias também, depois essas pessoas vão ter acesso ao nosso grupo VIP também, então vai ser uma forma da gente manter isso. Então veja para mim aí se vocês já conseguem ser membros do canal do Jefferson, que se você conseguir ser membro, se tornar membro durante a live, eu já consigo visualizar aqui, aparece aqui para mim. Vou começar o programa aqui, naturalmente falando sobre o jogo de ontem, né, onde o Atlético empatou em 1-1 com a equipe do América. Um jogo que eu vou tentar trazer algumas percepções minhas aqui. Mandar um abraço aqui pro meu amigo André Campos e pro Fabrição lá da Arena Atleticana, tá, que me deram essa canequinha aqui. Seguinte, o Atlético ontem, a impressão que eu fiquei é que a gente não tinha o time do Sampaoli com o auxiliar Lucas, né? Porque, querendo ou não, o Sampaoli estava treinando até outro dia e o Lucas era o auxiliar dele. A minha impressão é que a gente tinha um time do Lucas Gonçalves. E mesmo que com pouco tempo, onde ele conseguiu ali, digamos, fazer o 7-2 no Itaberito, a gente voltou a ter um time sem profundidade, voltou a ter um time pragmático, um time de Cerca Lourenço, um time onde o Maicon recebe a bola no meio, diga-se de passagem, jogou muito bem, recebe a bola no meio, gira para um lado, tenta encontrar outro, volta para ele, tenta encontrar outro, não tem jogadas de aproximação, ele matou o Scarpa e também matou o Dudu, apesar de terem feito uma jogadaça no segundo tempo, o primeiro tempo ele matou os dois, colocando os dois do mesmo lado. Eu tava na arquibancada, fui de Internorte ontem, inclusive um abraço para todo mundo que eu encontrei lá. Eu tinha feito uma listinha aqui, mas eu não consegui salvar e tudo mais. Eu perdi uma lista de abraços aqui da galera que eu encontrei no estádio ontem. Mas, de qualquer maneira, o Scarpa parecia que ele fazia os mesmos movimentos do Dudu. Então, ao invés deles se complementarem, ao invés deles fazerem um jogo associativo, eles estavam praticamente um jogando na posição do outro. Então, mesmo que você queira fazer um jogo aproximado, você não tira dois dos seus melhores jogadores e coloca eles para jogarem na mesma posição. Você pode colocar um pouco a mais aberto, um pouco mais por dentro, um pouco mais por fora, que é como a gente fala no futebol, mas do jeito que ele fez ali, ele matou os dois no primeiro tempo. Inclusive, o Scarpa foi questionado sobre isso na coletiva, e ele falou, olha, eu tô aqui, sou profissional, eu faço o que o professor manda, e é isso, né? E todo mundo percebeu que ele estava jogando na posição errada, né? E o Vitor Hugo, que é um jogador versátil, que é um jogador que tem mais movimentação, o Scarpa não é um cara tanto de movimentação. O Scarpa é um cara de pegar a bola, limpar e chutar, limpar e cruzar. É isso. O Scarpa não é um cara de sair driblando, não é um cara de sair carregando a bola igual o Vitor Hugo. O Vitor Hugo, ele carrega a bola. Ele pega a bola e ele tem um negócio, um gesto técnico de quem é muito bom jogador, que é quem carrega a bola muito próximo aos pés, sem deixar que ela escape e ainda assim conseguindo escapar e criar espaço no campo. Ele faz o tempo todo. Ele pega a bola, ele carrega ela muito próximo do pé e ele tem ali um controle de bola fenomenal, o Vitor Hugo, camisa 30, o Vitinho, e mostrou isso mais uma vez, né? Fez mais uma boa partida.
Esse aí é um cara que está se consolidando como certamente o melhor reforço do Atlético, mas o Scarpa e o Dudu, no primeiro tempo, eles se anularam, na minha visão, né? O Natanael é um jogador muito abaixo do que o Atlético precisa pela lateral direita, mesmo que seja reserva, tinha que ter mantido o Sarabia aí. Eu falei que era mantido o Sarabia, mas você é viúva de Sarabia, não sei o quê. Cara, o Natanael, gente, ele é um jogador muito abaixo pro Atlético. Aí vai lá, a gente coloca o Preciado no segundo tempo, ainda vou falar sobre isso, aos 44, diga-se de passagem. Então o Atlético teve um jogo muito pragmático no primeiro tempo, não teve nada de jogo agudo, abusando das bolas longas. Se não era com o Everson, era com o Maicon, que, diga-se de passagem, repito, jogou bem. Tô gostando desse início do Maicon, acho que é um jogador que encaixou ali, né? No segundo tempo, o Atlético começou um pouquinho melhor, voltou um pouquinho melhor, o Hulk um pouco mais por dentro, né? E o Scarpa continuou como meia, junto com o Dudu, mas um pouco mais por dentro, o Dudu por fora. Não estavam ocupando a mesma faixa do campo, então ali você consegue utilizar os dois jogadores, digamos assim, né? Você não mata a posição. Queria até ver aqui os números do Maicon no SofaScore, deixa eu ver aqui, eu não cheguei a ver ainda. O Maicon acertou 95% dos passes. No campo de ataque, ele acertou 44 de 48. No campo de defesa, ele acertou todos. E das 4 bolas longas que ele tentou, ele acertou 2. Muito bom jogador o Maicon, cara. Muito bom jogador. Gostei bastante da atuação dele, né? E ele teve 4 recuperações de bola, 3 duelos ganhos pelo por baixo, um duelo aéreo e um desarme. E 2 contribuições defensivas além disso, além de um corte. Teve nota 7.4 no SofaScore. E o Maicon, cara, ele é um detalhe assim que eu achei que o Lucas Gonçalves errou muito. Inclusive, foi a pergunta que o Frossar fez, se eu não me engano, na coletiva, e que até eu mesmo teria feito essa pergunta. Eu estava dentro do carro, estava escutando a coletiva, voltando da arena, e eu falei, tem que perguntar sobre isso. Aí o Frossar foi lá e fez a pergunta. Por que, acho que foi o Frossar mesmo, tá? Por que, ao invés de você adiantar o Maicon e deixar o Franco plantado, que é um cara que tem menos capacidade com bola e mais capacidade com bola, onde você não precisava defender tanto assim, um cara ele era o suficiente, o Franco faria isso, ele avança o Franco e deixa o Maicon plantado. Ele simplesmente inverteu as posições. E não satisfeito com isso, ele tira o Maicon do campo, que era um dos melhores jogadores do Atlético, e mantém o Alan Franco. Aí eu falei assim, o Lucas pirou de vez. Não tem condição. Então, assim, o Lucas ele teve ali uma participação direta na queda produtiva do time, na minha opinião. Tá? Então ele tinha que ter avançado o Maicon e deixado o Franco plantado. E se ele fosse tirar alguém ali, tirasse o Franco. Para a entrada do Igor Gomes, que acabou tendo ali uma falha no lance do gol. Não vi direito, para ser sincero, mas me parece que ele falhou no lance do gol. Mas a gente tem um jogador que pelo menos consegue jogar mais com bola. O Alan Franco é um cara de passe para trás, é um cara que não chega tanto. Apesar de ter dado uma assistência no último jogo, é um cara, né, um cara pouco efetivo ali com bola, né? Só para vocês terem ideia do que eu tô falando, o Franco ele tentou aqui. Se bem que os números de passe dele foram bons. Ele teve 98% de passes, mas ele teve, tipo assim, 30 passes a menos que o Maicon, só pra vocês terem ideia. Então, assim, ele é um cara para jogar mais defendendo, né? E, sinceramente, eu teria tirado ele. Teve uma nota bem abaixo, teve uma nota 6.5, né? Foi uma terceira pior nota do Galo, só ficou atrás do Natanael. Aliás, a segunda pior nota do Galo. E o Hulk também teve 6.4 no SofaScore. Então, assim, eu não teria feito essa modificação, tá? Da forma que ele fez, né? O Coelho entra sempre querendo muito, mas, assim, não solta a bola. Igor Gomes não foi tão bem. Bernard teve uma chance ali que ele conseguiu avançar por dentro, chutou, isolou para fora. E o Preciado, que entrou aos 44, entrou meio frio já, né? E acabou tomando 2 bolas nas costas. No lance do gol, ele talvez não tenha conseguido gerir o espaço bem. Deveria ter afastado um pouco mais da marcação e segurado para o chute, mas também não tem como culpar exatamente ele, né? Talvez a culpa foi da bola ter chegado da forma que chegou pro Yarlen finalizar. Então o Atlético foi punido com um empate,
mas em um jogo pragmático. Arthur Davi mandou R$ 2. Bom dia, Cheves. Esse novo técnico vai ter muito trabalho para melhorar esse time se não contratarem um volante ou zagueiro. Vamos brigar pra N cair de novo. Um abraço. Valeu, Arthur. Um abraço para você. Tomara que a gente não chegue nesse ponto, né, meu amigo? Tomara. Então, gente, assim, um jogo muito modorrento do Atlético, né? Lembrou aqueles times ali que não queriam muita coisa, que estavam acomodados, como se já tivesse, por exemplo, vencido uma partida e lutasse pelo empate somente para que se classificasse a final, coisa que não é o caso, né? Então não tem uma vantagem, o empate no próximo jogo leva para os pênaltis, né? E o Atlético tem que ganhar essa partida e tem que ir para a final de qualquer jeito, né? Porque o time da América é um time limitadíssimo, um time muito fraco, e eu acho que é inadmissível não chegar à final do Campeonato Mineiro dentro dessas circunstâncias colocadas, tá? Então, o ponto positivo foi aquela jogada maravilhosa, onde claramente a gente não vê argumento tático, a gente vê talentos individuais se sobressaindo. A gente vê um Hulk tirando da cartola uma letra que tira 2 jogadores, a gente vê um Scarpa genial que coloca a bola por baixo, e um Dudu com uma finalização cirúrgica, rasteirinha, chapada no canto, sem chance pro goleiro. A gente vê três talentos individuais se sobressaindo quando se aproximam, certo? Não vê ali, nossa, isso foi uma jogada treinada no CT. Não foi uma jogada treinada, é uma jogada situacional onde quem é bom vai conseguir se destacar. E por sorte, os três tiveram êxito nas tentativas. O Hulk naquela jogada espetacular, naquele toquinho que tirou a defesa, desarmou. O Scarpa no passe por baixo das pernas do zagueiro e o Dudu na infiltração sem ficar impedido e chapando da forma perfeita, rasteiro no canto. Então foi um gol maravilhoso, um gol de manual, mas não é um gol que, na minha opinião, ilustra o que foi esse jogo, né? Eu acho que o Atlético realmente, o empate não é um resultado assim tão injusto. A verdade é essa. Pelo que apresentaram os times. Principalmente pelo que apresentou o Galo. A América também não fez muita coisa, não. Mas pelo que apresentou o Galo e pelo que apresentou a América, acho que esse empate é isso mesmo. Entendeu? Então, assim, não gostei mesmo. Acho que o Lucas ele piorou o time e as escolhas que ele fez eu não teria feito, né? Não gostei mesmo.